Hoje faz uma semana que eu peguei positivo. Eu acho que agora que minha ficha tá começando a cair. Eu tava fazendo exercício aqui, né, alongamento. E eu comecei a falar com Deus, enfim, eu orei, falando, né, que é uma oração. E cantei um louvor, que foi que a gente cantou no culto de ontem. Que foi o louvor que o pastor escolheu. Não tinha alguém designado para poder cantar. Mas acabou sendo eu. E é uma música que eu já conhecia, mas eu nunca tinha ensaiado, enfim. Eu só sei que de todas as músicas que eu já me preparei para poder cantar, essa foi a que eu me senti segura de primeiro momento, no primeiro ensaio. A gente saiu numa quinta, cantamos no domingo, ontem. E a música é Eu Cuido de Ti. E aí na minha oração, enfim, eu tive muitas coisas, né, que eu já vivi na minha saúde, e eu sempre pensava como eu vou conseguir um dia viver a gestação. Parou de gravar sozinho, mas tá bom. Eu não sabia como seria quando esse dia chegasse, porque eu não estava em condições físicas de viver esse momento. Eu sofria de muitas tensões musculares, muita enxaqueca, muita dor, crises de tendinite e disfunção da TM, tudo que envolvesse articulação. Vivia inflamado, vivia dependendo de tomar remédios para me ajudar a desinflamar, a distensionar, e vivendo de compressa, de pomadas anti-inflamatórias, enfim. Até que ano passado, no meado do ano passado, por esse período mesmo de setembro e outubro e agosto, eu descobri, depois de não aguentar mais, eu falei, eu vou lá no ortopedista pegar mais uma receita para ver o que eu posso tomar dessa vez que eu perdi. E fazendo os exames, enfim, constou que eu tinha artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. No caso, eu já tenho uma outra doença autoimune, que é a própria psoríase, que foi o primeiro marco impactante de forma negativa na minha vida aos 15 anos, 14, 15 anos. Foi bem chocante, eu não conhecia, era muito difícil de ouvir isso aí. E, enfim, foi no período que eu tive muitas lesões, me abalou muito psicologicamente. Até encontrar um equilíbrio dessa doença demorou uns 2 anos, se não me engano. E depois ela estabilizou, até hoje eu tenho e vivo com ela, mas nada tão agravante. E bateu a questão da artrite reumatoide no final do ano passado. E era mais uma questão de eu falar, Deus, como é que eu vou viver aquilo que um dia eu pensei viver se eu não consigo me ver em condições. Eu não vou conseguir sem tomar um remédio, sem ter essas intervenções que não são, sabe, de uma forma legal, liberadas para gestantes, medicamentos, enfim, ficar nesse uso contínuo. E quando veio essa questão, eu ainda não sabia o que era muito bem artrite reumatoide, nas pesquisas, fui entendendo. Vivi uns cenários complicados. Enfim, não foi um período fácil, foi um período bem complicado. Depois de muitos anos, desde 2017, 2018, vivendo com essas questões de dores, eu fui descobrir isso depois de bastante tempo. Se isso já era naquela época, eu não sei se era outra coisa, só sei que no final das contas começamos a tratar. Eu não sabia com qual médico ia tratar, enfim, Deus mostrou o doutor Alberto, né? E me acompanhou durante 6 meses. É uma doença que demanda bastante tempo de tratamento, e a gente comentou, vamos tratar por 6 meses, ela estabilizada, a gente tira a medicação e eu me preparo para poder engravidar.
Mas falar que eu iria me preparar para engravidar, uma coisa que, tipo, eu nunca imaginei como ia ser. Pensar em falar que eu iria engravidar dava um frio na barriga, dava um calor, um nervosismo, porque, tipo, como assim? A vida nossa muda, não tem mais volta e tal, e etc. Em várias conversas com o Jeff eu tinha esse mesmo sentimento de, tipo, como é que vai ser, como é que vai ser? Ai, meu Deus, eu quero isso, mas ao mesmo tempo, como vai ser isso? Tipo, sabe? É muito doido, só quem vive os dois lados da moeda, antes de ser mãe, depois de ser mãe, depois de receber o positivo, acho que obviamente me entende. E eu, na minha cabeça, sempre imaginei que eu engravidaria com 26 anos, né? E não foi possível ano passado, então no ano passado eu fiz 27 e este ano eu estarei fazendo 28. Então eu ainda tomava anticoncepcional, né, desde o início da gravidez, do casamento. E eu falei, eu vou tirar ele, eu vou viver sem, eu quero ver como é que vai ser a Sabrina, como é a Sabrina sem o uso disso, sem essas bombas de hormônios. Não era pensando em gravidez ainda, mas já era Deus me trabalhando de forma lenta, vamos dizer assim, de como realmente eu funciono, digerindo as coisas. Então, eu sou assim, sabe? Eu já percebi que eu sou assim há muito tempo. Eu preciso comer a ideia. E foi assim que aconteceu, de uma forma mais natural, que eu já queria que fosse, mas eu não programei. Essa é a verdade. Eu não sabia como é que ia ser meu tratamento, como ia ser minha vida depois de realmente receber esse diagnóstico. Compartilhei um pouco com vocês nas minhas redes. Depois eu não quis mais falar sobre isso, me privei. Não é uma doença simples, então eu não sabia como seria comigo, como seria o resultado do tratamento, mas graças a Deus ao longo dos meses eu fui tendo melhoras, eu fui começando a realmente ter o privilégio de poder dormir, descansar e acordar melhor, e não dormir ruim e acordar destruída, dormir bem, tipo, bem e acordar muito mal. Era sempre assim, e eu já não aguentava mais, e esse sempre foi meu trabalho, trabalhar com coisas criativas, sabe, vídeos e tudo mais, e isso requer muito da gente. Então eu vivo há anos com isso, há anos tendo que lidar com esses altos e muito baixos. Então, pela honra e glória do nome do Senhor Jesus, em março a gente já estava, fevereiro, a gente já estava acompanhando os outros novos exames e já estava dando tudo lá negativo, e novamente em março, até que em abril a gente, eu falo médico, resolveu tirar a medicação, o uso da medicação, porque não seria necessário no momento, né? Então não tem o que tratar, a inflamação ela se estagnou. Então, o que eu tava sentindo e tudo mais não tinha a ver com a questão do artrite reumatoide. E tirou a medicação, e depois eu pensei, eu vou viver sem anticoncepcional, vamos limpar, sabe? Vamos ver como é que vai ser e tudo mais. E calhou até de fato, 2 meses atrás, de fato minha menstruação atrasou, eu nem tinha me dado conta disso. Depois que ela veio, depois sim, do anticoncepcional, é certinha, sabe? 27 dias ali é meu ciclo, 27 dias a menstruação sempre vinha, e desde antes mesmo sempre foi muito, muito corretinha. E aí, quando me dei conta, ela estava atrasada há 4 dias, 5 dias, enfim, mas no sexto fiz um teste, deu negativo. E no sexto ela veio. E, enfim, acabou que rolou umas 2 vezes aí sem o uso de algo que impedisse disso acontecer, mas também não foi pensando em acontecer. Mas eu falei, olha, Jeff, nada acontece se Deus não quiser. É claro que eu não estava super preparada de falar, nossa, vamos nos livrar de tudo e deixa na mão de Deus. Eu não estava tão assim, sabe, descansando em Cristo. Eu tava com um pouquinho digerindo a ideia. E aí, quando eu vi algumas mudanças em mim, eu fiquei tipo, cara, tá estranho isso. Tá estranho. Até que rolou o dia do teste. E aí, agora que eu tô tendo a ficha. E aquilo que eu tinha receio de como seria, de como eu reagiria, de como aconteceria, automaticamente não é mais uma preocupação, sabe?
Foi natural. Foi tão natural que chega, tipo, me assustar, tipo, caraca, como assim? Eu não temi, eu não fiquei nervosa no sentido de medo, de tipo, meu Deus, minha vida vai mudar. Não, eu fiquei nervosa no sentido, que é isso? Como assim? Caraca! E eu fiquei só chocada, entendeu? E aí, desde lá pra cá, né, eu cheguei até aí na médica e tal, porque eu já estava pra fazer exame de rotina de mulher, e aí calhou de, né, acontecer de pegar o positivo, glória a Deus. E aí fomos lá, enfim, mas estava muito cedo, então é algo que não tem como se ver ainda e confirmar, apesar do positivo do exame de sangue e do teste aí de farmácia. Então tem que aguardar. E é essa espera de aguardar, pra mim aí, nova na área, aguardar. E eu não contei pra basicamente ninguém, só minha tia e minha mãe que estão sabendo, que basicamente a minha tia é minha segunda mãe, como vocês já devem ter visto, falado, sei lá. E aí a gente fica naquela coisa tipo, ai meu Deus, como é que vai ser e tudo mais. E aí a gente às vezes se enche de perguntas e não tendo ainda as respostas. Eu ia numa consulta com obstetra, mas não tenho ainda, sabe? E acabei não indo. Ainda volto no reumatologista também, enfim, permanecemos ainda em acompanhamento, apesar de não usar ainda, né, medicação. Mas é isso, eu comecei a contar pra vocês, então minha emoção ficou controlada, mas eu estava ali orando e isso me veio de uma forma muito forte, no sentido tipo, meu Deus, eu vou ser mãe. E aí, claro que eu orei muito e continuo orando para que Deus me permita viver isso, que tudo aconteça da melhor forma possível, que tenha saúde, que nada do que eu vivi e vivo possa passar para esse bebê. Eu não tenho preferência, entendeu? Eu tenho preferência por ser um bebê saudável. É isso que eu peço a Deus. E tá caindo a ficha. E isso, quando eu comecei a imaginar ali, de olho fechado, tipo, caraca, não vejo a hora de ouvir o coraçãozinho batendo. Pronto, foi uma coisa louca. Veio uma emoção muito forte que eu não tinha tido ainda. Do tipo, meu, eu vou ser mãe, um bebê, tá dentro de mim. Chegou o meu momento, é minha vez, eu tô vivendo esse tempo, aquele que um dia eu não sabia como seria, que eu achei até que eu talvez não vivesse. Eu tô nesse tempo agora. Só quem pode fazer essas coisas é Deus, entendeu? Então, eu tava aqui e eu quis compartilhar isso com vocês. E é loucura. De tipo, meu, não vejo a hora de ouvir esse coração. É porque eu sei que eu vou respirar ainda mais leve e... Mano, é meu bebê. Amor, 28 anos, chegou. Mamis 2025.